Ok, pessoal, né? Voltando aqui com nossa aula de Química Orgânica, aí para os alunos da Escola Antônio Burgos, alunos do terceiro ano do ensino médio. Vamos manter aqui dar continuidade a nossos conteúdos e lembrando, né, que essa parte de orgânica ela é de extrema importância para o vestibular. Então, não desconsidere esses conhecimentos de orgânica. Se tiver dúvidas, chegue, pergunte. Não deixe a coisa extrapolar por muito tempo, não, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar o livro aqui com vocês para que a gente possa facilitar os nossos entendimentos relativos à química orgânica, ok? Vamos lá, química orgânica, ok, aqui, pronto. Na aula anterior, né, nós ficamos aí com essa parte de funções oxigenadas relacionadas a éter, aldeído, cetona, certo? Mas aí, então, é necessário, né, a continuidade das funções orgânicas, é necessário dar uma olhadinha aqui nos ácidos carboxílicos. É muito frequente aí as questões envolvendo ácidos carboxílicos. Então, você tem lá, primeira coisa, definir o que caracteriza o ácido carboxílico. O ácido carboxílico ele será caracterizado pela carboxila. Olha, carboxila, olha aqui. E o que é a carboxila? É justamente uma carbonila unida ali a uma hidroxila. Então, observe, ó, carbono duplo oxigênio, carbonila. Aí juntou-se a essa carbonila uma hidroxila, o OH. Então, eu passo até agora a estrutura que caracteriza os ácidos carboxílicos. Ou seja, eu passo até agora uma carboxila. Veja exemplos de ácidos carboxílicos aí, ó. Ácido etanóico, ácido 3-metilbutanoico. Lembrando, né, pessoal, se a cadeia for ramificada, eu terei que fazer obrigatoriamente essa questão aí da menção, eu tenho que mencionar no nome essa ramificação. E terei, lógico, que mencioná-la seguida do carbono na qual ela se encontra. No caso aqui, ó, 3-metilbutanoico. Por quê? Porque está carbono 1, carbono 2, carbono 3. Né? No carbono 3, eu tenho ligado a ele um metil. Então, ficou metil, 3-metilbutanoico. O termo ácido deve ser colocado antes, né, de tudo lá, no nome do composto. Olha outros exemplos aqui, ó, ácido benzoico, ácido 3-metilhexanoico, mais uma vez aqui, ó, hexenoico. Olha aqui, ó, mais uma vez a menção ali que foi feita ao grupo funcional, né, no oico. Como é que eu vou, na regra da IUPAC, mencionar que aquilo é um ácido carboxílico? Sufixo oico. Né? Aqui nesse composto que eu estou, né, especificando aqui, ó, né, detalhando, destacando, eu tenho uma dupla ligação. Essa dupla ligação, como é que eu vou mencioná-la no nome? Pela colocação do "en". Olha lá, por isso que ficou hexenoico no nome. Né? Olha outro composto aqui também com ramificação. Né? Aqui eu tenho duas carboxilas, tenho que mencionar. Como é que eu irei mencionar a presença das duas carboxilas? Irei mencionar, olha, pelo uso do dioico. O oico refere-se justamente a essa estrutura, né? Então, vê lá, pessoal, nós temos aqui continuidade, né? Os ácidos carboxílicos de cadeia longa, com mais de 10 carbonos na cadeia, são denominados de ácidos graxos. Olha a importância disso, olha o link aí com a biologia, olha a importância disso na questão aí de Enem. Né? Os ácidos graxos, né, tão falados aí, né, que entram na associação lá dos triglicerídeos, aquela questão toda relacionada aí à saúde, né? Então, nós temos ali ácidos graxos, né? Ou seja, ácidos carboxílicos. Olha aqui o caso. Ó. Eu tenho aqui, né, uma estrutura contendo 1, 2, 3, 4, com 14, 18. 18 carbonos. Ah, professor, por que 14? Ó, esse grupinho aqui será multiplicado 7 vezes. Esse grupinho aqui, 7 vezes. Ou seja, então aqui eu tenho 14 carbonos, 14 carbonos.
15, 16, 17, 18, né? Aqui, ó, no ácido palmítico, eu tenho esse grupinho aqui, ó. Né? Aqui é o ácido saturado, no caso, uma cadeia carbônica saturada. A outra era insaturada. Aí, nesse caso aqui, eu já tenho, né, esse grupinho que está entre parênteses, ele significa dizer que eu tenho 14 quantidades daquela. Vai lá. Então, colocou o nome, ok. Existem alguns, como em todos os compostos orgânicos, existem alguns que possuem nomes usuais bem conhecidos, né? Eles são muito mais, às vezes muito mais conhecidos pelo próprio nome usual do que pelo nome oficial. Olha lá, o ácido fórmico, né? Referência usual ao ácido metanóico. Olha outro, o ácido acético, que é o ácido do lado do vinagre, né? É uma referência usual ao nome etanóico, ácido etanóico. Olha o butírico, né? Lá que pode acontecer ali na questão, né? na formação da manteiga, né? Aí nós temos ali, quando nós temos essa questão dos nomes usuais, nomes oficiais. Ah, professor, eu tenho que saber de tudo, até os usuais. Não, calma. Né? Normalmente, os usuais eles não são específicos para resolver a questão. De repente, você consegue resolver a questão sem saber o nome usual. Ah, mas caiu lá o nome usual. Sim, caiu no enunciado que, de repente, não era necessário saber exatamente o conhecimento daquele nome usual. A resolução da questão envolvia outro raciocínio, não necessariamente o nome usual. Tá? Então, eu tenho lá ó, propriedades importantes dos ácidos carboxílicos. Por apresentarem o grupo carboxila, ó, mais uma vez, aquela história da polaridade, né? A possibilidade de, com a polaridade, fazer ligações, né, de hidrogênio, as pontes de hidrogênio. Então, nós temos lá, ó, por apresentarem o grupo carboxila, esses compostos são muito polares e podem fazer o dobro de ligações de hidrogênio das moléculas de álcool. Ora, por que o dobro? Por conta do oxigênio. Uma carboxila tem 2 oxigênios, então vai ter uma forte polaridade nessa porção aí contendo os 2 oxigênios. Olha a demonstração aqui. Então, pessoal, eles conseguem, ácidos carboxílicos, olha, conseguem fazer as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, como está sendo muito colocado atualmente, né, entre si, ou seja, moléculas dos ácidos carboxílicos conseguem fazer pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio entre si. Isso garante uma solubilidade em água plena ali, né? Claro que essa solubilidade poderá ser comprometida a depender da quantidade de carbonos que tem ali na cadeia carbônica. Lembrando, aula passada eu comentei muito isso. Quanto maior a parte da cadeia carbônica, maior será a tendência da molécula ser apolar, não é? Então, quanto maior a quantidade de carbonos, maior será a apolaridade, a dificuldade de interação com a molécula de água. Vamos aos outros componentes ali, as outras propriedades. Podemos generalizar que os ácidos carboxílicos apresentam pontos de fusão de ebulição mais altos do que os dos álcools de mesmo valor de massa. Olha, por que isso? Justamente porque formando pontos de hidrogênio entre si, e no caso aí com 2 possibilidades de formação de pontos de hidrogênio, isso aumenta enormemente a necessidade de uma maior vibração para romper essas 2 pontes de hidrogênio e, com isso, passar para as mudanças, né? Passar pelas mudanças de estado físico. Resumindo, pelo fato de ter ponto de hidrogênio, é necessário temperaturas mais elevadas para que ocorram as mudanças de estado físico. No outro ponto, os ácidos mais simples, como o metanóico e o etanóico, são mais densos do que a água. Né? Os ácidos carboxílicos alinfáticos, que possuem alinfático é a cadeia aberta, né? Olha lá, que possuem 1 a 4 carbono, são solúveis em água. Os ácidos que possuem 5, ó, aquela história de aumentando a cadeia carbônica, aumenta a apolaridade, dificultando a solubilidade em água. É impressionante como o Enem ele cobra bastante essa questão de polaridade. É até coerente, porque é algo extremamente importante para definir as características dos compostos
orgânicos. Né? Então, eu tenho lá, ó, com 5 carbonos, ele é parcialmente solúvel. Acima de 5, praticamente insolúvel. Né? Aplicações, aí nós temos aqui, ó, o ácido etanóico ou ácido acético, quando concentrado, é um líquido incolor muito tóxico, de cheiro penetrante e sabor azedo. É usado na preparação de perfumes, corantes, seda artificial, acetona, no vinagre. Agora, lembrando, cuidado, no vinagre ele está numa concentração apenas de 4% em volume, né? O título ali, 4% em volume. Pessoal, existe ácidos carboxílicos, eles terminam sendo utilizados para a obtenção de outra função orgânica, né? De uma outra função orgânica. Por exemplo, aqui, ó, os éster, né? Então, os ésteres, eles podem ser encarados como derivados dos ácidos carboxílicos. Olha o mecanismo de reação aqui, ó. Eu tenho a possibilidade, olha, de reação aqui, ó. Vamos pegar essa parte, cuidado para não confundir. Olha a setinha aqui no meio, ela está bem discreta, mas tome cuidado. Tem uma setinha aí, né, indicando a reação. Veja, de um lado eu tenho um álcool, ó, um álcool. Do outro lado eu tenho aqui um ácido carboxílico. Aí eu terei uma reação. Qual é a reação? A hidroxila do álcool irá reagir com a hidroxila da carboxila do ácido ali carboxílico. Eita, que nomes, né, pessoal? Calma lá, vamos explicar. De novo, veja, acompanha o desenho. Acompanha o esquema. Olha lá. A hidroxila do álcool, olha lá, o OH desse álcool vai reagir com a hidroxila do ácido carboxílico, não é? E aí, então, o que é que eu tenho? Ó, um hidrogênio aí da hidroxila do álcool vai se unir com a hidroxila lá do ácido carboxílico, resultando na formação de uma molécula de água, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Bem, o que é que eu tenho a partir daí? Como houve o rompimento de ligações, ó, acompanhe, né? Então, essas ligações que foram rompidas, elas não estão estáveis, elas querem a estabilidade. E como é que elas vão alcançar essa estabilidade? Elas vão fazer ali, elas vão se ligar entre si, né? Conseguindo essa estabilização por meio da ligação que irá ser estabelecida. Então, eu tenho ali aquela parte do álcool vai se ligar com o restante do ácido carboxílico. É aí onde surge o grupamento éster. Cuidado para não confundir com éter. Éter é oxigênio entre carbonos. Éster entra esse composto aí, olha, cujo grupo funcional é um pouquinho mais complexo, né? Ó, ele resulta da ligação química, da reação entre um ácido carboxílico e um álcool ali, né? Bem, pessoal, acompanha que tem aí na sequência, eu tenho a nomenclatura, ou seja, a colocação do nome. Né? Do mesmo jeito que eu tenho para as outras funções, eu tenho aqui para os ésteres também a necessidade de fazer a colocação do nome de acordo com as regrinhas da IUPAC. Então, entra lá, né? Ó, veja, eu tenho aqui o ácido propanóico, do outro lado eu tenho o etanol, eles vão reagir entre si, como nós vimos agora há pouco, ocorrerá a formação de uma molécula de água e o que ficou do álcool e o que ficou do ácido carboxílico irão se unir entre si ali, formando o que nós estamos chamando de éster. Ok, beleza. Olha lá. Na hora da colocação do nome, olha a regrinha que foi colocada aqui, ó. Prefixo, infixo, mais o ato de. Ou seja, aquela parte que está com a carbonila, ou seja, que está com a dupla ligação de carbono, eu vou levar essa regrinha aqui, ó. Prefixo e infixo mais o ato, para a parte que está com a carbonila. A parte de carbono que veio do álcool, certo? Eu vou utilizar a nomenclatura para ela como se ela fosse um radical. E como é que eu coloco o nome de um radical? Né? O nome do radical
vai ser prefixo, né, mais il. Então, vai ser metil mais il, metila, etil mais il, etila, né? Ou il ou ila, né? Depende, são sinônimos. Então, vamos lá. A parte que vai éster, eu tenho um éster resultando da reação de um ácido carboxílico com um álcool. Na hora que eles reagirem, vai sair uma molécula de água. Aí eles combinam ali as suas partes. O que sobrou, tirou o hidrogênio do álcool, o que sobrou entra no local da hidroxila que saiu do ácido carboxílico. Ok, na hora de colocar o nome, essa parte que era do ácido carboxílico entra com a seguinte regra: prefixo mais infixo mais o átomo. E a parte que vem do álcool, a parte da carbônica que vem do álcool, eu vou mencionar aí como sendo um radical. Prefixo da quantidade de carbonos mais o íon, né? Ou ila. Então, olha aí o exemplo. Ó. Olha aqui. Eu tenho ó, metanoato. Por que metanoato? Porque eu só tenho um carbono aqui, ó, na parte da carbonila, na parte que veio do ácido carboxílico. Ó. Metanoato de metila. Aqui está faltando um D, tá? Na digitação ali está faltando um D. Ó, um D. Né? Metanoato de metila. Por que ficou metila? Né? Porque aqui eu tenho, olha, um carbono. Né? Normalmente, utiliza-se para esse substituinte aqui, né? Normalmente se utiliza o ila mesmo. Né? É difícil você encontrar um il, é ila. Olha lá. Tá certo? Mas são sinônimos, você pode usar um ou o outro, mas normalmente nos livros, nas questões, você dificilmente não encontra o il, encontra o ila. Aí tem aqui, ó, etanoato, ó lá, 1, 2, a parte do ácido carboxílico, ó, aí tem 2 carbonos, logo an, por conta da ligação simples entre carbonos. Cuidado, tem aluno colocando um en aí numa situação como essa, por conta da dupla ligação. Ah, professor, mas quando tem a dupla, não é em? Sim, mas quando tem a dupla entre carbonos. A dupla aqui, ó, é entre um carbono e um oxigênio. Então, não é um em. O infixo se refere ao tipo de ligação entre carbonos. Cuidado. Olha lá, ó. Aí aqui eu tenho, ó, nesse caso aqui, né, o componente veio, né, do fenol lá, ó, tá vendo, ó? Aí por isso que fica fenila, né? Propanoato de fenila, né? Ok. Aí tem algumas outras regras, tem alguns outros compostos, você dê uma olhada aí. O interessante é observar aqui, ó, o livro já está introduzindo a aplicação, né? Veja, usado nessa essência lá, o metanoato de etila, usado como essência artificial, né, do rum e da groselha. Usar o outro, acetato de etila, ou, né, se você for colocar pela regrinha mesmo da IUPAC, ó, tem aqui 2 carbonos, etanoato de etila, usado na essência de maçã, pêssego e framboesa. Né? Então, você vai encontrar esses compostos aí fazendo parte de diversas essências que são utilizadas em nossa alimentação. Né? E quimicamente, você tem esses compostos quimicamente, em sua grande maioria, você tem eles quimicamente idênticos ao composto que é produzido lá naturalmente, lá pela planta. Tá certo? Então é interessante isso, né? Olha lá, ésteres ciclos são chamados de lactonas. Por exemplo, olha lá, ó. Aí aqui eu tenho o 4-butanolactona, 5-hexanolactona. Pessoal, conseguiram compreender a lógica aí, né? A quantidade de carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexanolactona, tá? Que mais? Aí eu tenho aqui, ó, butanolactona, 1, 2, 3, 4, e por aí vai, né? Cuidado para não querer estudar, eu sempre digo isso, né? Tem aluno que cai no erro de querer estudar detalhes do assunto sem antes ter compreendido a parte fundamental, os conceitos básicos. Cuidado para não cometer esse erro. Primeiro você domina os conceitos fundamentais, depois você, né? Depois você vai pegar detalhes aí, tá certo? Para um foco tipo prova de Enem,
né, que é a questão pede que você elabore um raciocínio com base nos conceitos fundamentais, então você tem que estudar dessa forma, dando prioridade aos conceitos fundamentais, ok? Cuidado aí. Aí nós temos lá, ó, devemos ainda mencionar a existência de ésteres inorgânicos, que são formados por álcools e por ácidos inorgânicos. Bem, pessoal, aí então, cuidado, existem os ésteres da química orgânica, que segue aquele nome lá, e existe a possibilidade de você ter ésteres inorgânicos. Reação de álcool com ácidos, né, inorgânicos. É outra coisa, cuidado. Bem, propriedades aí dos ésteres. Os ésteres de baixa massa molar são líquidos à temperatura ambiente, voláteis e apresentam cheiro agradável, certo? À medida que a cadeia carbônica aumenta, os ésteres vão se tornando viscosos até chegarem ao estado sólido, porque aí vai ocorrendo uma interação dessas cadeias, né? Elas vão se interagindo entre si, a coisa vai ficando cada vez mais viscosa, facilitando assim a passagem para um estado sólido. Então, aumentando a cadeia, isso aí a gente já viu, inclusive, em outras funções. Os ésteres vão se tornando viscosos até ser sólidos, como é o caso de ceras. Nesse caso, devido à baixíssima solubilidade em água, quando você tem a cadeia carbônica maior, né? Lembra da história da apolaridade? Pois bem, a baixíssima solubilidade em água passa a fazer parte da classe dos lipídios, né? Então, ceras, né? Inclusive essas ceras, né, atribuídas na questão dos lipídios, elas são bem utilizadas em sistemas, né, em proteções aí de sistemas que requerem uma impermeabilização, quando não é interessante para um animal, para uma planta, né, que naquela estrutura específica tem ali a entrada de água, tem a água fluindo facilmente, né, entrando e saindo facilmente. Aí, então, eles fazem uma impermeabilização da coisa por meio dos cerídeos, né, aí, né, de ceras. Okay? Nas indústrias, os éteres isolados da natureza ou são sintetizados em laboratório, né, usados como substâncias que conferem ou identificam tanto sabor como odor, né, odor de um alimento ou bebida. Como nós vimos, né, aquelas essências, como foi comentado, que aí elas são amplamente utilizadas, né, nas mais diversas essências. Pessoal, assim como nós temos os ésteres com uma função assim derivada lá dos ácidos carboxílicos pela reação com o álcool, nós temos também os chamados sais de ácidos carboxílicos, né? E quando nós temos os sais de ácidos carboxílicos, aí olha lá o que é que eu tenho. Eu tenho a ionização da carboxila, ela liberou seu hidrogênio, o hidrogênio saiu positivo, deixou seu elétron com o oxigênio, porque o oxigênio é o segundo mais eletronegativo da tabela, e, consequentemente, ele segurou o elétron do hidrogênio. Mas aí é que está, segurando o elétron, ele se torna um ânion. Aí pode sofrer a atração de um cátion que esteja de bobeira ali por perto, né? Como está acontecendo aqui, ó, né? Nessa representação genérica. Então, eu tenho aí, né? Se eu quiser colocar o nome de um sal, de um ácido carboxílico, né? O sal de um ácido carboxílico, como é que eu faço? Olha lá, muito simples. Olha lá, prefixo, infixo, ato de e o nome do cátion. Não é a mesma regrinha que a gente estava usando agora há pouco, apenas muda a questão do nome. Em vez de colocar o nome, né, do substituinte orgânico, lá do éster, eu vou colocar o nome, justamente o nome do cátion aí envolvido. Vamos ver se tem um exemplo aqui. Ok, tem, ó, olha lá. Pessoal, inclusive, né, esse exemplo aí é um exemplo que está relacionado aí com a questão de sabão, né? Olha lá, eu tenho, né, não é bem a reação de saponificação, mas mais adiante a gente vai ver que é bem semelhante aí o mecanismo. Então, aqui eu tenho o ácido acético, né, o ácido lá do vinagre, aí ele pode reagir com a base, uma soda cáustica, por quê? Porque aqui, ó, esse OH é negativo, vai se ligar com esse hidrogênio daqui, ó, que é positivo, consequentemente vai ocorrer a formação de água, e aí, então, eu tenho, olha, a formação de um sal orgânico.
Por que o sal dito orgânico? O que é um sal? Lembra aí lá de funções inorgânicas, primeiro ano. O que caracteriza o sal? União de um cátion com um ânion, não é? O íon positivo, o cátion, com um íon negativo, o ânion. Nesse caso aqui, eu falo que é um sal orgânico porque o ânion ele é formado por uma estrutura que contém lá o carbono e essa estrutura ela veio de um composto orgânico. Então tá lá, ó, é sal de ácido carboxílico ou sal orgânico. Então ficou lá acetato de sódio ou indo lá pela regrinha que ele apresentou para vocês, etanoato de sódio, não é? Etanoato de sódio. Importantes aplicações, falar um pouquinho das aplicações. Os ácidos carboxílicos, né? Os sais de ácidos carboxílicos são moléculas anfipáticas ou anfifílicas. Sais de ácidos carboxílicos derivados de ácidos gráficos são chamados de sabões, como eu falei agora há pouco. Para que isso aqui fosse uma reação de saponificação, era só pegar um ácido graxo aqui, ó. Em vez de uma estrutura de 2 carbonos, pegar aí uma cadeia carbônica, um ácido carboxílico que tivesse uma cadeia carbônica maior. E o sal do ácido graxo formado seria justamente um sabão, como foi colocado aqui, né? Bem, pessoal, mas é importante, né? O livro de vocês menciona nessa página, que são moléculas anfipáticas, ou anfifílicas. Olha, essa questão do anfi significa dizer que ele tem uma ambiguidade de comportamento, não é? Uma ambiguidade de comportamento. De repente, eles podem se comportar ali como uma base ou como um ácido, não é? Naquela história lá do conceito de Bronsted-Lewis, que nós temos lá a história do hidrogênio, né? Então, a questão aí envolve o que é que significa esse termo de moléculas anfipáticas. Então, quer dizer que, a depender do contexto, a molécula poderá se comportar como um ácido ou como uma base, tá certo? Ok, pessoal. Em relação na aula do Zoom, na aula que nós teremos, né? Todas as aulas da quinta-feira nós estamos fazendo lá pelo Zoom. Ok. Durante essas aulas, eu acho que é o momento ideal para o aluno perguntar, tá certo? Porque quando ele pergunta, normalmente a pergunta dele é a pergunta de vários outros alunos. Então, numa tacada só, de uma vez só, a gente resolve, né, várias dúvidas ali, englobando uma grande quantidade de alunos, né, de uma vez só, e isso facilitando o fluir do assunto. Né? A própria resposta que eu estou dando ao aluno, de repente, tira uma outra dúvida dele, que ele iria perguntar mais adiante. Tudo isso facilita enormemente o nosso trabalho. Aí, então, pessoal, fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Nas próximas aulas, eu pretendo trabalhar bastante questões, certo? Resolver questões, para que verificar com vocês direitinho se a linguagem aí da orgânica, se ela está fluindo, né, como deveria. Lembrando, né, que sempre nessas aulas do Zoom é uma aula importante para que vocês possam tirar dúvidas. Em relação ao nosso momento, mantenham os cuidados de combate aí, né? As medidas de cuidado em relação a se cuidar para com a prevenção do coronavírus. Cuidado, né? São medidas que são simples, né? Como simplesmente a questão da higienização, o uso de máscara, né? Ter um cuidado aí em relação ao isolamento social, mas essas medidas, embora simples, elas podem salvar vidas. Então, tomem cuidado, faça parte de vocês, estejam assim, dessa forma, protegendo-se e protegendo os demais. Ok, pessoal? Então, até o nosso próximo momento. Até mais.